Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na grandiosa mansão Whitmore, símbolo de elegância e tradição, Eleanor Whitmore reinava suprema. Cada cômodo exalava a ordem e a hierarquia que ela impunha. Contudo, por trás de sua postura nobre e sorriso gélido, escondia-se um coração fechado às emoções alheias, especialmente quando se tratava de Marcus, seu neto. Marcus tinha apenas 12 anos quando ela começou a semear dúvidas e vergonha ao seu redor. Seu pai, Thomas Johnson, um homem negro de carisma discreto, mas inegável sucesso, havia se casado com sua filha mais velha, Lydia Whitmore. Eleanor nunca aceitou esse casamento, acreditando que a pureza de sua herança estava ameaçada. Ela humilhava Marcus em todas as oportunidades, na frente de seus primos, seus professores, até mesmo na sala de estar da família, onde o obrigava a se ajoelhar por ofensas imaginárias. Mas o que partiu o coração de Marcus foi o dia em que Eleanor decidiu que ele não merecia mais viver sob o seu teto. Sem aviso prévio, ela o expulsou de casa com seus pertences em sacolas úmidas, e bateu a porta atrás dele com um sorriso cruel. "Você não é nenhum Whitmore", murmurou ela com desdém. "Você é apenas um filho da..." A palavra incompleta ficou gravada na alma de Marcus. Naquele dia, Marcus saiu de casa com o coração pesado, mas resoluto. Jurou que, apesar da dor e da injustiça, construiria sua própria vida, longe do julgamento e do ódio da avó. Os anos seguintes foram marcados por lutas silenciosas. Trabalhou arduamente, estudou e enfrentou provações que teriam destruído qualquer outro jovem, mas não ele. Forjou sua identidade e dignidade na adversidade, transformando a rejeição em força. E agora, 15 anos depois, Eleanor Whitmore, envelhecida e frágil, não podia mais ignorar a vida que ajudara a destruir. O neto que ela humilhara e banira estava retornando ao seu mundo, não mais uma criança submissa, mas um homem realizado, poderoso e respeitado. O destino, com sua cruel ironia, estava prestes a confrontá-la com seus erros do passado. Para Eleanor, não se tratava mais de dominar ou julgar. Era tarde demais para arrogância, mas não para arrependimento. 15 anos haviam se passado desde o dia em que Marcus Johnson foi expulso da casa dos Whitmore. Agora, aos 27 anos, o menino humilhado havia se tornado um homem realizado. Com um diploma de direito de Harvard, um escritório de advocacia próspero e a reputação de homem justo e determinado. Marcus não era mais o neto tímido e magoado que Eleanor havia rejeitado. Instalado em seu moderno apartamento no coração de Nova York, Marcus ainda se lembrava de cada humilhação. As palavras cruéis de sua avó às vezes ecoavam em seus sonhos, mas já não o definiam. Ele aprenderá a transformar a dor em força, e cada sucesso que alcançava era uma vingança silenciosa contra o passado. Certa noite, enquanto revisava arquivos importantes em seu escritório, seu telefone vibrou. Era uma ligação inesperada. "Senhor Johnson, aqui é o Dr. Whitmore. Sua presença é necessária devido a um assunto familiar urgente." Marcus sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O nome Whitmore nunca lhe trazia boas notícias. Curioso e cauteloso, concordou em ir à antiga casa da família, que não visitava desde o despejo. Ao chegar, ficou impressionado com a imutabilidade da casa, o esplendor, o luxo, tudo parecia intocado, como se o tempo não tivesse apagado a presença de Eleanor. Mas ao entrar na sala principal, viu-a. Eleanor Whitmore, idosa, mas ainda orgulhosa, estava sentada em sua poltrona de veludo, observando-o com uma expressão difícil de decifrar. "Marcus", ela disse finalmente com a voz trêmula. Eu nunca pensei que você voltaria." Marcus, com olhar direto e voz calma, respondeu. "Me expulsar não me destruiu, vovó, mas eu vim para entender e para ver se você está pronta para encarar os erros do passado." O silêncio se instalou. Eleanor baixou os olhos, consciente de que o rapaz que humilhara não era mais o mesmo. O que via diante de si não era apenas um neto de volta, era um homem que transformara cada ferida em força e que não a perdoaria facilmente. O destino começava a aproximá-los, e uma dor reprimida estava prestes a ressurgir. Nos dias que se seguiram, Marcus permaneceu na casa dos Whitmore, não por obrigação, mas por escolha própria. Cada cômodo por onde passava o fazia lembrar da humilhação que sofrerá, mas também da força que havia forjado desde então. Observava as paredes decoradas com retratos de família, os tapetes persas, os lustres cintilantes, tudo lhe parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Eleanor, por sua vez, permaneceu estranhamente silenciosa. Ela o observava, incapaz de esconder sua culpa. Seus olhos, antes duros e dominadores, agora revelavam uma mistura de medo e vergonha.
Ela percebeu pela primeira vez que o poder e a autoridade que sempre acreditara serem imutáveis nunca haviam se mostrado tão frágeis. Marcos falou certa noite no grande salão onde fora humilhado tantos anos antes. Vovó, você me expulsou porque não me aceitou como eu sou, e eu sofri. Mas estou aqui hoje não para me vingar, mas para que você entenda o impacto de suas ações. Eleanor tentou falar, mas sua voz falhou. Marcos. Eu não sabia. Eu pensei. Você achou que podia decidir o meu valor? Respondeu Marcos com calma, mas com firmeza. Mas você estava enganado. Sou mais forte do que você jamais imaginou. Pela primeira vez, Eleanor Whitmore sentiu um arrepio de medo. Ela percebeu que o tempo não só transformara Marcos, como também invertera seus papéis. Aquele que ela considerava fraco e insignificante tornará-se um homem poderoso e respeitado, capaz de confrontá-la com seus erros. Esse confronto lento, porém inevitável, marcou o início de um caminho que nem Marcos nem Eleanor poderiam ignorar. As feridas do passado seriam trazidas à tona, e Eleanor agora teria que encarar a verdade. Humilhar uma criança nunca ficava sem consequências e, às vezes, o destino se encarregava de revelá-las da maneira mais cruel possível. A tensão na casa dos Whitmore era palpável. Marcos havia recuperado a confiança e se acomodado numa posição de poder silencioso. Cada gesto, cada palavra que ele proferia, lembrava a Eleanor que ela não era mais a senhora incontestável daquela casa. Ela, que pensara ter o neto em suas mãos, começava a sentir o peso de seus erros. Certa manhã, Marcos recebeu uma carta da empresa familiar. A Whitmore Enterprises, outrora administrada pelo pai de sua mãe, enfrentava uma crise financeira. Os acionistas estavam preocupados e alguns pediam uma mudança na gestão. Marcos imediatamente viu uma oportunidade de retomar o controle e provar que não era apenas um homem bem-sucedido em sua vida pessoal, mas também capaz de reverter a situação que havia sido deixada à ruína. Vovó, disse ele, entrando no escritório de Eleanor, a empresa precisa de um líder que saiba tomar as decisões certas. Posso ajudar, contanto que a senhora concorde em reconhecer seus erros em relação a mim. Eleanor, surpresa e perturbada, gaguejou. Marcos, eu não sei se. Ele cortou com cuidado, mas com firmeza. Você teve 15 anos para refletir sobre o que me fez. Agora é a sua vez de confiar em mim, ou sofrer as consequências do seu orgulho. Foi um ponto de virada. Eleanor compreendeu que Marcos agora detinha o poder, não por ressentimento ou ódio, mas por competência, determinação e legitimidade. Ela, que passara anos humilhando e rejeitando o neto, agora precisava dele para salvar o que havia construído. A casa dos Whitmore, outrora símbolo de sua autoridade absoluta, tornará-se palco de uma dramática reviravolta. O neto humilhado transformará-se no senhor discreto, e Eleanor Whitmore se viu diante de seu próprio reflexo, o de uma mulher que acreditara poder controlar o destino, mas que finalmente percebeu que algumas feridas não podem ser apagadas apenas pela riqueza ou pelo orgulho. Marcos, por sua vez, manteve a calma. Cada decisão que tomava, cada palavra que proferia solidificava sua posição. Ele não era mais a criança submissa, agora era um homem cujo retorno inspirava respeito, e lição após lição, Eleanor teve que aceitar que não estava mais no centro do controle familiar. A casa dos Whitmore, outrora um lugar de dor e humilhação para Marcos, agora estava silenciosa, quase solene. Dias haviam se passado desde seu retorno, e Eleanor Whitmore sentia o peso de seus erros passados a cada minuto que passava. Ela não tinha mais o controle nem o conforto da arrogância. Marcos havia reescrito as regras do jogo. Naquela noite, no grande salão, Marcos falou pela primeira vez de forma definitiva. Seus olhos refletiam a determinação e a dignidade de um homem que havia suportado rejeição e ódio, e que agora se encontrava no auge de sua força. Vovó, disse ele calmamente, não estou aqui para destruir a casa dos Whitmore. Estou aqui para mostrar que a justiça e o respeito prevalecem sobre a arrogância e o preconceito. A senhora me humilhou, me rejeitou, me expulsou, e por anos carreguei essas cicatrizes. Eleanor baixou a cabeça, incapaz de responder. Cada palavra ecoava seus erros. Ela havia imaginado aquele momento centenas de vezes, mas jamais antecipara a calma, a força e a lucidez de Marcos. Você teve 15 anos para refletir sobre suas ações, continuou Marcos, e agora você tem duas opções: aprender com essa experiência e demonstrar humildade, ou continuar a se agarrar ao seu orgulho e viver com arrependimento pelo resto da vida. Um silêncio se instalou. Eleanor sentiu um peso sair de seu coração, mas a culpa e o orgulho lutavam contra essa libertação. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, falou com sinceridade. Marcos, eu sinto muito. Por tudo.
Por te humilhar, por te afastar, por deixar meus preconceitos destruírem nosso vínculo. Marcos olhou para ela, observando cada nuance em sua expressão. Ele podia sentir a sinceridade por trás das palavras. Aproximou-se lentamente e colocou a mão no ombro da avó. Não é só você que deve se desculpar, vovó. Cabe a nós duas reconstruir, se você estiver disposta a mudar. Eleanora sentiu lentamente lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela compreendeu que o tempo havia mudado não apenas Marcos, mas a ela também. Poder e arrogância não significavam nada comparados à dignidade e à resiliência de um coração ferido. Naquela noite, no silêncio da casa dos Whitmore, um laço rompido foi restaurado. Marcos havia conquistado muito mais do que vingança. Ele demonstrara que a verdadeira força reside na dignidade, na paciência e na justiça. E Eleanor Whitmore, pela primeira vez em anos, aprendeu a lição mais difícil de sua vida. Respeito e amor não podem ser comprados, devem ser conquistados. O passado não podia ser apagado, mas o futuro acabava de se abrir, oferecendo a Marcos e Eleanor uma chance de redenção, compreensão e finalmente paz.